A violência sempre foi motivo, ou mote, pelo menos para a literatura. O Jefferson Assunção está lançando agora seu novo livro, Berço de Judas, onde ele discute a violência também, mas discute de um outro prisma, sobre o prisma de quem chega à cidade grande, do migrante. É sobre isso que a gente conversa nessa entrevista e sobre a inquietação que é vir do interior para a capital e a expectativa que é criada em torno disso. A luta livre sempre existiu. O tapa na cara ecoa desde tempos imemoriais. O soco direto na fuça sempre foi o soco direto na fuça. Só agora é que se chama de upper ao gancho bem dado, mas ele pode ser identificado no meio da briga sem fim, que é a Ilíada. Até mesmo na Odisseia ou na Eneida, ou seja, nos pilares do Ocidente, está lá a luta. Da mesma forma, o cruzado ou o martelo são feitos muito antes de qualquer conceito, de qualquer pensamento sobre. Era assim que eu também agia, uma vez passada a perna pelas cordas para dentro do ringue. Ali eu estava, era num parênteses de racionalidade, em que o sentido só se fazia como num jogo de pura presencialidade, com suas regras próprias, impossíveis de se levar a alguém fora dos limites da lona. Jefferson, o Berço de Judas é um livro interessante. O argumento é pretenso escritor gráfico que se torna lutador. Agora, a temática é a banalização da violência. Por que tratar disso agora? Eu acho fundamental a gente tratar essa banalização, na verdade até uma infantilização, eu acho. O Yuri Rodrigues, que é esse gráfico e esse escritor, está indignado com um mundo que se transformou numa espécie de videogame, de corrida de carro, de lutinha, e de uma banalização, de uma infantilização geral. Essa indignação dele vem ao mesmo tempo de uma impossibilidade de escrever na qualidade que ele deseja. Então ele se joga numa experiência completamente nova. Ele decide virar um lutador de MMA, ou seja, aquilo que seria o oposto dele, um alto e magro funcionário de uma gráfica, que de um dia para o outro acaba entrando numa academia e se transformando numa outra pessoa, injetando remédios e virando uma espécie de monstro, inclusive. De uma certa maneira, ele está querendo devolver essa violência que ele sente, que ele sofre do mundo, uma banalização e até uma imbecilização, quase que assim, que é um incômodo geral dele, ele devolve isso na forma de um lutador. Primeiro, um lutador dentro de um tipo de luta, que é a luta filipelo, que é uma mistura de MMA com luta livre mexicana, tem um pouco de humor também, eu acho que é uma coisa assim, bem um tom do livro. Ele não é algo assim, um registro sobre a violência, mas ele é um livro trágico e um livro cômico ao mesmo tempo, mas que nos faz pensar muito também sobre até que ponto a gente conseguiu chegar num nível de indelicadeza enquanto sociedade que permite toda essa violência. O espetáculo da violência. Exato, quer dizer, a coisa vai além da banalização, porque a banalização é você ter a indiferença sobre a violência. Mas os personagens, eles têm um certo prazer em assistir à violência. Então, quer dizer, é o espetáculo da violência. A violência é quase como um espetáculo também, pelo menos os que assistem às lutas do Yuri. É assim, essa espetacularização sempre de maneira indireta. Na verdade, assim, a violência acontece no livro quase que assim, submersa. Você tem alguns... ela é elíptica. Assim como a literatura, eu acho, deve tratar os temas, não é de maneira direta, de maneira assim, como um documento simplesmente. Eu não faço uma literatura sociológica, uma literatura documental, uma literatura jornalística. Me interessa exatamente a leveza de um olhar indireto, de um olhar oblíquo sobre os fenômenos. Então, assim, o que acontece no livro é um pouco também uma luta com a ideia pré-concebida do que seria um tratamento sobre a violência.
porque o que acontece é que é um livro lúdico, né? O que acontece é que é um livro que é um grande livro de amor à literatura, né? Um grande livro de amor à literatura e à arte, né? E que está defendendo a socos e pontapés, né? A arte, né? E a literatura especialmente. É um tipo de tema que, assim, acho que tem muito, né? Voltando, né? Tem muito a ver com não só o Brasil, né? Eu acho que tem a ver com o mundo atual. Repõe um pouco, né, aquela frase do Rimbaud, né, por delicadeza eu perdi minha vida, né? É algo que está bastante, eu acho, ligado assim, a um certo imaginário, né, da arte, um certo imaginário da literatura, que é isso, assim, é uma forma um pouco mais, digamos, sutil, né, de se relacionar com as coisas, enquanto que o mundo está, para esses artistas, e especialmente para o Yuri, para o meu personagem, o mundo está, enfim, numa emergência, né, de dor, enfim, inclusive de tortura, né? Então, assim, o livro, né, o tema, digamos assim, básico, principal é ele, mas o tratamento formal, né, o tratamento, o como, né, que literatura é um como, não é um sobre, né, esse como se aproxima, ele, né, é uma perspectiva lúdica, né, uma perspectiva de jogo, até porque tem uma certa ridicularização da luta, né, feita no livro, né? Da mesma maneira que a gente olha, por exemplo, certos movimentos da luta livre, por exemplo, aquela luta mascarada, né, o kayfabe, né, ou seja, aqueles códigos de luta meio assim ficcionais, né? Então o livro todo ele ficcionaliza e de uma certa maneira ironiza, né, esse universo violento, né? Há uma ironia sutil aí nessa coisa toda, né? Agora, há um certo equívoco até, talvez, do Yuri, né? Aí ele acha que para escrever, e nisso aí ele tem razão, ele carece de vida, né? Ele carece da vida que ele não consegue realizar-se como escritor, porque ele não é nem vivência, é vida mesmo, falta um certo sangue na literatura dele, é isso que ele se queixa, e é isso que ele vai buscar na luta, né? É esse toque de vida de que a literatura dele necessita. Exato. E que ele, equivocadamente, acha que consegue realizar. Como é esse diálogo dele? Ele é um tipo de escritor antiquado, ensimesmado, né? Um tipo de artista ensimesmado, e o mundo está muito distante dessa perspectiva de vida dele. Então ele decide, não, então o que as pessoas querem é isso, eu vou me transformar numa outra coisa em busca de literatura, né? Então essa volta dele, né, às coisas mesmas, né, ao mundo, e inclusive a partir da violência, é porque ele está em busca da literatura, ele está em busca de sentir coisas, uma vez que, segundo ele, o mundo está anestesiado, né? Há uma anestesia geral, né? As pessoas já não sentem mais, estão totalmente indelicadas, embrutecidas, né? E essa brutalidade, então ele está em busca dela para fazer literatura. Obviamente, dá errado, né? Histórias desse tipo, né? Elas, de uma forma ou de outra, elas vão mostrar também que não há saída, né? Digamos, não é uma coisa moralista, né? Mas ela é uma busca desesperada, né? Porque uma vez que tu coloca a mão no mundo, essa é uma das frases do Yuri, inclusive, o mundo é uma espécie de ralo, né, para ele. Uma vez que você coloca a mão, você vai junto, né? Nesse movimento, né? Enfim, você vai entrando nesse inferno dos sentidos, né? Porque é uma coisa interessante esse diálogo dele todo que ele tenta estabelecer entre violência e literatura. O prazer maior dele, segundo o depoimento dele, é a leitura, mais do que a leitura, a escrita, né? Paulatinamente, ele vai sentindo mais prazer na violência do que propriamente na escrita. Exato. A escrita passa a ser alguma coisa quase que acessória. Tem duas frases, é uma ironia, né? Exato. Mas tem duas frases, né, no livro, que uma é a literatura é uma luta livre, né? Ou seja, da perspectiva do autor, é uma luta livre, ele está tentando lutar, né, contra ele mesmo e lutando contra o mundo, de uma certa maneira, né, o Yuri. E a segunda frase porque ele foi criado, depois da morte do pai dele, foi criado no Pão dos Pobres, né, em Santa Maria.
e que lá no meio, né, de um porão, lendo o tempo todo, naquele frio do inverno gaúcho, lá pelas tantas ele diz: a literatura é o pão dos pobres. Né? Então, do ponto de vista da recepção e do ponto de vista assim, mais social do leitor, que é o Yuri, né, que é também um grande elogio à leitura esse livro, né, ele tem esse elemento salvacionista. Né? Tem uma outra coisa importante, não apenas no, digamos assim, no Berço de Judas, mas no tríptico, né? Berço de Judas, Os Beatles Negros e O Homem-Rã, que são os 3 livros que vão ser publicados nessa série, nesse tríptico, que é o êxodo rural. Né? O Yuri vem do interior para a capital, para Porto Alegre. Né? E esse movimento violento, né, que aconteceu nos anos 60 para os anos 70 e que arrastou multidões para as capitais, né, em todo o Brasil, né, isso causou fissuras que até hoje a gente vive com elas. Né? Então, esse é um outro elemento importante, uma inadequação, digamos, né, de quem vem com o imaginário do campo, quem vem com o imaginário do interior, no caso do Yuri, e vem para a cidade e meio que atropela, as coisas são atropeladas, a realidade atropela ele atropela, né, as coisas também. Então, essa inadequação, ela é violenta, ela não é da mesma, digamos assim, não é um escritor de uma classe média resolvida, né, que simplesmente olha a partir da sua... enfim, do seu mundo um pouco mais tranquilo, mais organizado, econômico e socialmente, e de uma certa maneira ele estabelece, né, a sua escrita com mais tranquilidade. Não, esses personagens estão nesse deslocamento, né? Esse deslocamento do interior para a capital, mas sempre no meio do caminho. Né? O Yuri é uma figura assim. Então essa luta dele, né, é uma luta pela expressão, né, e pela literatura, né, mas acaba isso, como tu falou, um pouco dando errado e virando, na verdade, essa certa monstruosidade, né, que o Yuri se transforma. Uma anomalia, né, até ao ponto de, né, crimes começarem a acontecer fora do ringue, né, que é o que acontece com quem também, assim, com o uso de certas substâncias que vão fazendo com que essa personagem do ringue continue fora do ringue, né? Isso é o que tem acontecido, que acontece no livro. E é um fascínio dele pelos métodos de tortura, né? Quer dizer, sim, não seria só a violência, digamos, a violência cotidiana, né? Mas a violência, de certa forma, programada, sim, que leva ele a esse fascínio. A história do suplício, né? Não é? Ele fala sobre isso, ele está assim, primeiro que logo no início do livro, em que ele lê um livro que chega na gráfica, né, que é a história da tortura, né, e aquele monte de máquina, né, e ele fica se perguntando sobre como é que esses engenhos, né, até onde vai a engenhosidade humana em provocar dor. Né? Quer dizer, não é só o corpo, não são só as mãos, mas são máquinas, né? Com madeira, correias. O Berço de Judas é uma máquina de tortura. Exatamente, o Berço de Judas é uma máquina de tortura, que é uma coisa terrível, né? Ou seja, quem é que imaginou aquilo, né? Que tipo de imaginação criadora, né? Ele está se perguntando sobre isso, uma imaginação criadora que estabelece de uma maneira lógica, né? Enfim, e que constrói equipamentos, né? Que vão dar conta de uma tradição, diz ele. O senhor está dentro de uma tradição, a tradição do suplício, ele diz, né? Lá pelas tantas para um personagem que é o senhor Moreira, que é uma coisa terrível, né? Quer dizer, ela vai além da simples luta, né? Mas é esse arsenal, esses equipamentos todos feitos para provocar, né, a dor, né? E acaba sendo a ironia do Noel Rosa, né? Morreu por ter pescoço o autor da Guilhotina de Paris. Então, quer dizer, não adianta, o cara tem pescoço também. A violência, ela não é apenas cotidiana, ela não está apenas no dia a dia. Ela tem um processo, ela tem uma intenção, ela tem mais do que isso, ela tem uma intenção política. É o que discute o Hermílio Borba Filho no livro H. É um livro de 1974, em plena ditadura militar, onde ele resolve se expor. E mais do que isso, expor o que era a violência que sofria toda a população brasileira naquele determinado momento. Era mais do que uma violência física, era uma opressão ideológica
uma opressão muito bem orquestrada. O livro de Hermilo é preciso ser lido em todos os momentos, porque ele é sempre atual. O Agar, que fala de um tempo que vivíamos de ditadura militar, ele está mais presente no nosso cotidiano hoje do que a gente muito imagina. Então, é fundamental ler Agar, de Hermilo Borba Filho. Uma coisa que chama a atenção é porque você está construindo um tríptico, né, que seria uma trilogia, né, mas não discutindo apenas a questão da violência, mas da inadequação dessas pessoas do migrante. Sim. Essa é a base da trilogia, né? Essas pessoas, elas chegam com conceitos, com crenças, com modos que não se adequam a isso. Como é discutir isso também? Olha, eu cresci em Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre, nasci em Santa Maria, e eu observei muito isso, né? Vim em 74 de Santa Maria para Canoas, e Canoas tem quase 40 CTGs, Centro de Tradição Gaúcha. Pensa assim, como é que uma cidade, né, na região metropolitana, ou seja, né, urbana, né, tem tanto centro de tradição gaúcha? Isso se explica exatamente por causa desse imaginário todo, né, do campo que vai para a cidade. Isso não acontece só em Canoas, acontece em toda a região metropolitana. E também, né, em vários lugares da própria capital. Então, assim, esses 3 livros, esse tríptico, e eu chamo de tríptico e não de trilogia, porque não há uma sequência, né? Mas é como se fosse, por exemplo, o Jardim das Delícias, do Hieronymus Bosch, né? Aqueles 3 quadros, né? Que são 3 quadros que, né, que conformam, né, um mesmo projeto, né? O Carro de Feno, por exemplo, também do Bosch. Então, traz essa perspectiva, a perspectiva de esses 3 personagens principais que estão nesses livros, né, eles não se dão conta, né, desse movimento que foi fundamental para a vida deles, né, que foi arrastá-los do interior para a capital. E é o que acontece com muita gente, né, que na verdade não se dá conta do tanto que isso foi importante, o quanto que esse período de transformação brasileira, toda a população brasileira que foi, né, uma boa parte dela afetada pelo um modelo de industrialização, né, dos anos 60 e 70, e que foram largados, né, praticamente numa região que não é a capital, mas não é mais o interior, é um meio do caminho. Então todos eles nessa espécie de limbo, né, essas personagens estão ali tentando ainda entrar, né? Então são 50 anos, mais ou menos, esses três livros, né, que vão formando esse painel, né, esse grande painel com esse tema, né, esse tema do êxodo rural. Mas note, não é uma coisa consciente de nenhum deles, né? É inconsciente, da mesma forma que, no meu entendimento, é inconsciente para muitas pessoas, para milhões de pessoas no Brasil. Sim, essa questão, as pessoas não se dão conta, né, dessas sutilezas que o afetam, né? Agora, há no livro uma coisa que me chamou muito a atenção, que não existe gauchismo no livro, mas existe um tom gaúcho de contar a história, né? Alguns termos que são próprios do linguajar do dia a dia, de Porto Alegre, pelo menos, que você põe no livro, não que isso crie, digamos, um certo gueto para o livro, mas isso seria uma afirmação da linguagem? Pois é, eu acho que é uma forma assim, mais natural de expressão, para mim, pelo menos, que sou suburbano, digamos, né? Na verdade, é uma forma de linguagem que não chega assim, não é a do gaúcho do campo, né? Mas ela e também não é nem a da capital, digamos assim, não é uma figura assim mais né, dentro dos bairros mais assim, tipo bairro Bonfim, né, do Scliar, né, ou o centro e tal, que são os lugares dos escritores da cidade, né? Mas é um linguajar, sim, localizado, digamos, né? E ele está carregado, né, não é totalmente, mas a expressão das personagens, das falas, pelo menos das personagens, leva esse acento, né? Com a intenção não de fechar, mas a intenção de deixar natural, né, a expressão dessas personagens.
E como é que está a escrita dos próximos livros? Né? Você está concluindo os Beatles Negros, né? Como é que está o trabalho? Então, na verdade, assim, esses 3 livros têm 10 anos, né, de escrita. Berço de Judas, Os Beatles Negros e o Homem-Rã. Eu fui escrevendo praticamente os 3 ao mesmo tempo, porque a ideia era realmente que fosse um painel, né? Começou independente, digamos, o Berço de Judas, mas eu me dei conta que tinha tinha mais coisas, né, para falar em outras histórias. Então, na verdade, estão escritos, né, os 3. Esse já publicado, né, agora esse ano sai os Beatles Negros, que é escritor sabe que nunca está completamente acabado, né? O jogo só acaba quando termina, né? A gente desiste de escrever os livros, não acaba de Exatamente, escrever. né? Desiste, então até o último momento tu está ali ainda corrigindo alguma coisa para mandar, né? Então, assim, obviamente vai passar por um processo, né, de reescrita, de revisão até a publicação, mas ele já está pronto, né? Tanto os Beatles Negros, né, quanto esse terceiro, que é o Homem-Rã, e que é, né, digamos assim, o meu livro mais filosófico, digamos, mais existencial, né? Que mais, enfim, tem a ver, inclusive, com a minha formação, né, em filosofia, né? Enquanto isso, você dá oficina literária. Enquanto isso, eu sigo, né, uma oficina de escrita criativa aqui em Brasília, né? Tenho 2 turmas e tenho uma turma em Porto Alegre, né, que é uma tradição, né, do Rio Grande do Sul, aí sim, né, de Porto Alegre, que é da aula de escrita criativa. Os escritores, né, em geral, têm suas oficinas desde o Assis Brasil, né, 35 anos já de oficina do Assis Brasil, e é uma coisa muito boa e muito importante, porque eu sinto que é um laboratório, né, permanente para a escrita. Tu não está ensinando, né? Na verdade, a gente está trocando o tempo todo com os alunos e aprendendo enormemente, né? Então, é uma coisa que torna muito rica a própria escrita, né? Dar aula de escrita criativa, para mim, é fundamental como pesquisa, né? Maravilha. E o Assis, que lançou recentemente um livro maravilhoso sobre o assunto. Escrever ficção. Jefferson, muito obrigado pela sua participação aqui no Leituras. Foi uma ótima conversa. Obrigado. Muito obrigado, eu que agradeço.